Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num exercício de imaginação, um experimento teológico fascinante. E se uma das maiores lendas do Oriente fosse julgada pelas regras do inferno ocidental? A pergunta é essa: o que aconteceria com Sun Wukong, o rei macaco, se ele, no auge da sua rebeldia, sem arrependimento nenhum, fosse parar no tribunal do inferno de Dante Alighieri? Então, vamos montar esse cenário. São Wukong, ainda com sangue quente da sua guerra contra o Reino Celestial, tem que encarar um julgamento final, mas numa cosmologia que não é a dele. Um lugar com regras completamente diferentes, onde tudo aquilo que ele fez, seus atos de heroísmo, podem ser vistos de um jeito, digamos, bem mais sinistro. E a ficha corrida dele é longa, viu? Ele massacrou exércitos, roubou os pêssegos da imortalidade, desafiou os deuses e, claro, tentou tomar o trono do céu para si. Só que no sistema de Dante, os pecados não são todos iguais. Alguns têm um peso gravitacional que puxa a alma cada vez mais para baixo, para o fundo do poço. A violência dele, é óbvia, claro. Fraude e falsificação, gigantescas. Mas dá uma olhada nessa barra da traição. É ela que se estende mais fundo. E na visão de Dante, é esse o pecado que carimba o passaporte de uma alma para o seu destino final. E que fraude, hein? Isso aqui não foi um truquezinho qualquer. Quando ele desceu ao submundo para apagar o próprio nome do livro da vida e da morte, o Wukong tentou, na prática, reescrever a realidade. Ele tomou para si um poder que, na teologia cristã, pertence a uma única entidade. É quase como uma falsificação cósmica. Com o veredito já escrito nos seus atos, a queda começa. No universo de Dante, a alma não é simplesmente mandada para um lugar. Ela afunda, puxada pelo peso do seu pecado mais grave, aquele do qual ela não se arrependeu. E pode acreditar, a alma do Wukong é pesadíssima. A alma dele passa zunindo pelo sétimo círculo, aquele rio de sangue fervente reservado para os violentos. Sim, ele foi um genocida, mas a violência dele era só uma ferramenta para sua ambição. Dante reserva os piores lugares para quem usa inteligência, o maior dom divino, para o mal. E o Wukong é, acima de tudo, esperto. Então, ele continua caindo. Será que ele para no oitavo círculo, o reino da fraude? Lá, queimando numa chama eterna, está Ulisses, outro grande herói trapaceiro que desafiou os deuses. A comparação parece perfeita, não é mesmo? Mas tem um detalhezinho. E essa diferença muda tudo. Ulisses enganou seus inimigos, os troianos. Ele nunca jurou lealdade a eles. Já o Wukong aceitou cargos na corte celestial. Ele era um oficial, um servo do imperador de Jade. Ao se rebelar, o crime dele deixa de ser fraude e se torna o pior de todos os pecados: traição contra seu mestre. E aí que a queda termina. Sem fogo, sem gritos, só silêncio. E um frio que queima a alma. Ele chegou no fundo do universo moral de Dante. O nono círculo. O lago congelado de Cocytus, o lugar dos traidores. E aqui está o centro de tudo, é um choque de mundos. Em Jornada ao Oeste, a rebelião do Wukong é vista como uma prova de mérito, aquela ideia de que os fortes é que devem governar. Mas no inferno de Dante, se rebelar contra uma autoridade estabelecida por uma ordem divina, como o imperador de Jade, é o ato supremo de traição. Então, o ponto é o seguinte: na lógica de Dante, o imperador de Jade não é só um rei. Ele é um monarca escolhido por Deus, a peça que mantém a ordem do universo no lugar. Atacar o trono dele é como atacar a própria estrutura da realidade. É um ato digno de Lúcifer. E o pior é que a gente nem precisa especular. As próprias palavras do Wukong o condenam. Ele não queria só liberdade, ele queria o poder. Ele falou com todas as letras que a força é que devia decidir quem manda. Tá aí, a confissão da traição. O veredito, então, é traição. Mas isso nos leva a um quebra-cabeça fascinante. A punição tem que ser eterna, certo? Mas como se pune alguém que literalmente não pode ser destruído? Vamos lembrar, esse é um ser forjado no fogo de uma fornalha sagrada, que sobreviveu a todo tipo de execução celestial. Ele é basicamente uma arma viva, com um corpo duro como diamante. Dor física comum não faz nem cócegas nele. A justiça no inferno de Dante segue uma lógica poética e bem cruel. A punição é um espelho, ou, pior, o exato oposto do pecado. E quem é Sun Wukong? Ele é a definição de movimento, de energia pura, de fogo e de caos. Então, o tormento dele só pode ser uma coisa: a imobilidade absoluta. Imagina só a angústia.
Um ser que atravessa o universo num piscar de olhos, agora preso num bloco de gelo que nunca vai derreter. Toda aquela energia infinita, aquela mente que não para, tudo contido, sem poder se mexer um único milímetro. Para sempre. É a negação de tudo o que ele é. O tormento físico vira uma coisa mecânica, eterna. Se o próprio Lúcifer, o imperador do inferno, o mastigasse, seus dentes não conseguiriam quebrá-lo. Ao invés disso, seria uma compressão infinita, a força esmagadora da mandíbula de Satã contra a resistência infinita do corpo de Wukong. É uma dor de esmagamento perpétua, sem fim, sem alívio. E ali, bem no centro de tudo, ele encontra sua nova turma, os maiores traidores da história ocidental. Judas, que traiu seu mestre espiritual, Brutus e Cássio, que traíram o mestre terreno, Wukong, que traiu o seu, se junta a eles na agonia final. E assim, a gente volta para o começo, para aquele título que ele mesmo se deu, cheio de orgulho e ambição. O grande sábio igual ao céu. A ironia final, a mais amarga de todas, é que ele realmente encontra seu igual. Não no trono de Jade que ele tanto queria, mas congelado no centro do inferno, ao lado de Lúcifer, a outra grande estrela da manhã que também caiu por acreditar que podia ser igual ao seu criador.